E hoje é um dia muito especial, gente, é o Dia das Mães. E no meu coração eu queria fazer algo diferente. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, eu não queria falar sobre o quanto as mães são boas, nem ensinar como as mães serem boas. Porque geralmente é esse o conteúdo do Dia das Mães. Eu realmente queria fazer uma homenagem especial. Então, no meu coração veio um forte desejo de não ministrar para as mães. Hoje eu quero ministrar para os filhos. Então, todos nós seremos ministrados hoje, amém? Porque todos somos filhos. E eu queria fazer realmente essa homenagem de maneira muito especial. Então, talvez pode ser um pouco diferente do que você esteja acostumado a ouvir no Dia das Mães. Talvez seja até um pouco engraçado, mas na verdade é algo que vai trazer muito ensinamento para você. Eu acredito que Deus tem um carinho muito especial por nós que somos mães. E quando nasce um bebê, ou quando um bebê é adotado, né, que eu acredito que também é um nascimento, nasce também uma mãe. Enquanto o bebê está aqui na nossa barriga, a gente tem muitos temores, a gente se pensa, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Mas é incrível que basta nascer e a gente pegar um bebezinho nos nossos braços, é instinto, é natural. Na verdade não é natural, é sobrenatural. Vem também uma mãe, nasce também uma mãe. E quando nasce uma mãe, nasce uma mulher com características únicas, com características peculiares. E nasce também várias frases com ela. Várias frases que toda mãe sempre diz. E hoje eu queria ser o Google Tradutor das mães. O tema da palavra de hoje é: o que a sua mãe quis dizer quando? O que é que a sua mãe quis dizer quando ela soltou aquela frase que você ouviu e ouve a vida inteira, mas talvez não compreendeu da maneira que deveria ter compreendido? E sabe, a primeira frase que eu quero fazer o esforço de traduzir é uma frase universal de todas as mães. Eu até criei uma camisa que depois vai chegar, que diz assim: a mãe é dona e proprietária. É uma redundância proposital dessa frase, que é a frase: eu vou contar de 1 até 3. Quem nunca ouviu sua mãe dizer: eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Quando sua mãe disse isso para você, na verdade ela não estava querendo te ensinar matemática. Quando sua mãe falou isso para você, ela estava querendo te ensinar um princípio precioso. O princípio da obediência. Mas sabe, não é uma obediência comum. Não é uma obediência qualquer, é uma obediência imediata. É uma obediência na mesma hora. Quando sua mãe disse: eu vou contar de 1 até 3, ela estava querendo ensinar para você que a obediência vem acima de tudo. Ela estava querendo te ensinar o que a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Eu vou pedir que você só anote, porque nós vamos ler vários textos para a gente ganhar tempo. Você lê depois. Você pode apenas ouvir. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse texto, Samuel estava nos ensinando que a obediência é muito mais importante do que o sacrifício. A obediência é uma coisa muito pequena. É uma atitude bem pequenininha. É uma atitude de renúncia que a sua mãe te ensina. É um tijolinho que ela coloca na base da sua vida, para que você tenha uma base e uma fundação forte no seu futuro. Quando sua mãe diz: eu vou contar de 1 até 3, na verdade ela estava te dizendo: obedecer para mim é muito mais importante do que sacrifícios. E é verdade que a gente faz alguns sacrifícios. No Dia das Mães, geralmente a gente faz sacrifícios. Eu fui ontem no shopping para comprar o presente. Estava lotado de pessoas que talvez estavam fazendo sacrifícios, comprando um bom presente para sua mãe.
Mas sabe, não adianta você fazer o sacrifício de comprar um bom presente para sua mãe hoje e passar o resto do ano desobedecendo a sua mãe. Por quê? Porque para Deus muito mais importante é a obediência que o sacrifício. E para as mães também é muito mais importante a obediência que o sacrifício. Porque quem nunca ouviu a sua mãe dizer: tudo que eu quero na minha vida, meu filho, é que você seja gente na vida. É verdade ou não é? Quando sua mãe dizia assim: eu só quero que você seja gente na vida, ela estava querendo dizer a você: eu só quero que você obedeça e que você siga o caminho certo e cresça, meu filho. Por quê? Porque no fundo, para as mães, é muito mais importante a obediência do que o sacrifício. E sabe o que é que eu mais gosto nessa frase do 1 até 3 das mães? É que as mães são tão boas, mas tão boas, que elas nos dão uma margem de tempo. Elas nos dão 3 segundos, meu filho. Você tem 3 segundos para pensar bem qual é a escolha que você vai fazer. Você tem 3 segundos para pensar se você vai escolher obedecer e seguir o caminho certo, ou se você vai escolher desobedecer. Quando sua mãe olhou para você e disse: eu vou contar de 1 até 3, ela não estava somente ensinando sobre obediência imediata, ela também estava ensinando sobre tolerância. Porque venhamos e convenhamos, vamos falar a verdade, que quando a mãe chega no ponto de dizer: eu vou contar de 1 até 3, ela já tinha avisado muitas vezes. Tinha ou não tinha? Tinha. Ela já tinha avisado a você muitas vezes. Sua mãe estava te ensinando a arte da tolerância. E mesmo que sua mãe já tivesse falado muitas vezes com você, você percebeu que ela não desistiu? Você percebeu que o 1 até 3, que você achava que era uma ameaça, era na verdade o amor e a misericórdia da sua mãe dizendo: vou te dar mais uma chance de você escolher fazer o que é certo. Vou te dar mais uma chance de você escolher o caminho certo. Vou te dar mais uma chance de você obedecer. As mães nunca desistem de nós. E eu creio que elas aprenderam isso com o nosso Senhor. Deus também é assim com a gente. Quantas vezes nós estamos falhando, errando, Ele já nos deu a orientação, já mostrou o caminho, e às vezes a gente está fugindo do caminho e Deus está ali batendo a nossa porta e dizendo: eu vou contar de 1 até 3 para você. Eu vou te dar mais uma chance, eu vou te dar mais uma oportunidade de você obedecer. O que foi que Deus disse para Caim? Ele disse: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Eu vou contar de 1 até 3 para você, Caim. Quantas vezes Deus conta de 1 até 3 para mim e para você? Quantas vezes Ele diz: eu já te falei para você não andar com más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou contando de 1 até 3 e você não está percebendo. Quantas vezes Deus, com seu olhar misericordioso, repete a mesma coisa para a gente todos os dias, vez a vez, e não desiste. Você já percebeu que quando os filhos são pequenos, as mães olham para eles na hora de comer, que eles estão comendo com a boca aberta, e a mãe diz assim: fecha a boca, meu filho, na hora de comer? Não é? Você acha que a mãe fala isso uma vez? 2? 10? Se cada mãe que está aqui ganhasse R$1 todas as vezes que ela disse isso, com certeza nós teríamos muitas mulheres milionárias aqui. Porque até com os filhos adultos, a gente está dizendo: fecha a boca, meu filho, na hora de comer. Sabe por quê? Porque a mãe nunca desiste de ensinar um princípio. Quando sua mãe disse: eu vou contar de 1 até 3, ela não estava te ameaçando, ela não estava querendo te ensinar matemática, ela estava querendo te ensinar um princípio importante para a vida. Ela estava construindo uma base sólida na sua educação. Ela estava dizendo para você: você precisa aprender a obedecer de maneira imediata. E é certo que quando a gente ouviu "eu vou contar de 1 até 3" da nossa mãe, a gente descobriu muitas coisas com essa frase. Descobriu ou não descobriu? A primeira coisa que a gente descobriu é que 1 até 3 passa rápido. Passa ou não passa? Passa rápido. E descobrimos também que a gente consegue fazer muita coisa em 3 segundos.
que nunca tomou um banho em 3 segundos? Até porque já pro banho é outra frase das mães para ensinar obediência imediata. A gente já arrumou o quarto em 3 segundos, lavou o prato em 3 segundos, tomou banho em 3 segundos. Porque quando nossa mãe dizia, eu vou contar de 1 até 3, ela estava ensinando o princípio da palavra de Deus que diz, é muito mais importante obedecer do que sacrificar. Mas eu quero traduzir outra frase que as mães também nos ensinam. E essa com certeza você também já ouviu. É a frase, você não é todo mundo. Com certeza você já ouviu sua mãe dizer, mas você não é todo mundo. Principalmente quando você disse assim, mas todo mundo vai faltar a aula hoje, mamãe. Mas você não é todo mundo. E sabe, quando sua mãe te disse que você não era todo mundo, ela não estava querendo brecar com o seu passeio que você queria fazer. Ela não estava querendo implicar com os seus amigos. Ela não estava simplesmente querendo proibir você de pular o carnaval. Ela estava te ensinando valor. Ela estava te ensinando que você tem valor. Ela estava te ensinando que a Bíblia diz em Provérbios 1, no versículo 10, que diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Quando sua mãe disse assim, você não é todo mundo, era isso que ela estava te ensinando. E esse texto foi escrito por Salomão. Foi escrito por um homem. Foi escrito por um pai. Mas se ele tivesse sido escrito pela minha mãe e por todas as mães que estavam aqui, com certeza teria um complemento. Seria assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda, porque você não é todo mundo. Ia ou não ia? Ia! As mães iam acrescentar. Com certeza teria. Se os maus tentarem seduzir, não vá. Você não é todo mundo. Porque todo mundo aqui já ouviu sua mãe falar isso. E deixa eu te dizer um segredo. Essa frase não era só uma justificativa da sua mãe brecar a festa que você queria ir, a roupa que você queria usar, o namorado que você queria namorar. Essa frase era um conselho de sabedoria da sua mãe que estava te mostrando que o seu valor é muito maior do que o senso comum. O seu valor é muito maior do que o que todas as outras pessoas acham e pensam. Sabe por quê? Porque todos nós, em algum momento da vida, estamos fazendo as coisas para agradar as pessoas. A gente está querendo ser o que as outras pessoas são. E a gente está querendo ser aceito no grupo, é normal. Então, na escola, o que é que eles ensinam? Que a gente tem que furar a aula, que a gente tem que filar. E às vezes, para ser aceito no grupo, você tem a tendência de fazer aquilo ali. Engraçado que há 2 dias atrás eu vivi essa experiência. Foi o Dia das Mães na escola de Sara e de Laura. E na apresentação de Laura, todas as crianças apareceram na frente. E a mãe fica, com o coração a mil, querendo filmar. Eu fiquei bem na frente de Laura. E ela estava rindo, feliz. Tão linda, arrumei ela, o cabelo, fiz penteado. Toda empacotadinha, com a farda para dentro. Quando ela olhou para o lado, todas as amigas dela, sem nenhuma exceção, estavam com a farda solta para fora. Só ela que estava empacotadinha. Então ela olhou para todo mundo e na mesma hora ela puxou a farda de dentro do short, que saiu toda amassada. E eu disse, não, Laura, bote para dentro a farda. Você está bonita com a farda para dentro. E ela olhava para as crianças, olhava para mim e dizia, e agora, o que é que eu faço? Aí ela pegou só a parte da frente e colocou para dentro. E o resto ficou para fora. Quando eu estava dizendo, Laura, ensaca a sua camisa, eu estava dizendo, você não é todo mundo. Você não precisa ficar com sua farda bagunçada porque suas amigas estão com a farda bagunçada. Quando sua mãe disse isso para você, ela estava dizendo para você
eu te amo, você tem valor. Você não precisa do valor da afirmação das outras pessoas. Você não precisa dos seus amigos dizerem o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, porque você já é aceito, você já é amado, você já é importante. E sabe, Deus todos os dias faz isso comigo, com você. Quantas vezes a gente quer dar ouvido aos conselhos do ímpio? Quantas vezes a gente quer dar ouvidos ao conselho da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos para sermos aceitos no grupo, e Deus está o tempo todo olhando para mim e para você e dizendo: você já foi aceito na cruz do Calvário, você já foi incluído no grupo de membros, você já foi incluído na família, você já é filho, você já é especial, você já é importante, você não precisa da opinião das pessoas, você não precisa do conselho das pessoas. Eu te amo desse jeito. Você não é todo mundo. Você é único e especial para Deus. Era isso que sua mãe estava querendo fazer quando te falou: você não é todo mundo. E na verdade, com certeza ela fez isso. Mais uma vez, eu digo, inspirado em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro a quebrar todas as barreiras do senso comum. Todo mundo pensava que Jesus ia fazer algo, ele fazia completamente diferente. Todo mundo achava que Jesus ia falar de um jeito, ele falava de um jeito completamente diferente. Porque Jesus não estava atrelado à opinião das pessoas, ele estava preocupado com a obediência ao Pai. Você precisa estar preocupado com a obediência ao seu pai, à sua mãe. Você não precisa dar ouvidos à opinião das outras pessoas, quando você tem o conselho e a direção certa de quem você precisa ouvir. Jesus não se amoldou ao padrão dos escribas, dos fariseus e daquelas pessoas que diziam: será que tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Jesus estava preocupado em fazer a vontade do seu Pai. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam dizendo que ele era um beberrão porque ele comia com pecadores. Porque Jesus era tão seguro de si. Ele sabia que ele não era todo mundo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele precisava agradar e obedecer a quem? Ao seu Pai. E foi em Jesus que sua mãe foi inspirada para te dizer: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Por quê? Porque você tem valor. Esse é o verdadeiro significado de você não é todo mundo. Sua mãe não estava simplesmente te proibindo de ter uma amizade, de ir para uma festa. Ela estava dizendo para você que mesmo que a roupa de todos os outros esteja bagunçada, a sua pode estar arrumadinha. Era isso que sua mãe estava tentando te dizer. Mas eu quero traduzir mais uma frase que também sua mãe já deve ter falado para você. A frase: um dia você vai ter um filho. Quem aqui não ouviu essa frase? Um dia você vai ter um filho. E às vezes a gente achou que essa frase era uma ameaça, mas na verdade não era. Essa frase era sua mãe te ensinando compaixão. Essa frase era sua mãe te ensinando a se colocar no lugar do outro. E como é difícil se colocar no lugar do outro, não é verdade? Principalmente quando esse outro é aquele que está mais próximo de nós. É aquele que nós vemos todos os dias, convivemos toda hora. Quando sua mãe disse assim: um dia você vai ter um filho, ela não estava rogando uma praga e dizendo: seu filho vai ser mal com você. Não. Ela estava te ensinando a ter compaixão. Ela estava te ensinando sobre empatia. Ela estava te ensinando sobre se colocar no lugar do outro. Ela estava te ensinando Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: portanto, o que você quer que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Sabe por quê? Porque uma vida cheia de empatia agrada o coração de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você é adulto e você acha que não precisa mais ouvir os conselhos da sua mãe. Talvez seu coração foi tomado pela arrogância, pela soberba. Você acha que é melhor naquele assunto, em determinadas coisas. Mas deixa eu te dizer, ninguém sabe tanto sobre algo que não possa ouvir um conselho, principalmente um conselho de uma mãe.
Quando sua mãe disse, um dia você vai ter um filho, na verdade ela estava querendo que você entendesse o por trás daquela frase, o por trás do que ela estava fazendo, o por trás do que ela estava dizendo para você. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jó. Jó sofreu muito, perdeu a família, perdeu os bens, a riqueza, perdeu o prestígio, perdeu tudo. E a Bíblia diz que alguns amigos vão até Jó. E aqueles amigos tiveram tudo, menos empatia, menos compaixão. E eu quero fazer uma pergunta intrigante para mim e para você. Porque sabe, quando você lê a Bíblia, você escuta talvez uma mensagem de uma história de várias pessoas. Eu já ouvi a mensagem da história da mulher do fluxo de sangue, como uma mulher de fé que foi. Já ouvi de um outro pastor que pregou que ela não poderia ter feito isso. Ela quebrou todas as regras, ela foi desobediente. Mas eu quero questionar você. Alguma vez na sua vida, você já ouviu alguém pregando bem sobre os amigos de Jó? Eu nunca ouvi. Sabe por quê? Porque alguém que não tem empatia nunca será lembrado com amor e com sabedoria. Quando sua mãe disse: de ensinar alguém a ser alguém que ama, que tem compaixão, que se coloca no lugar da outra pessoa. Por quê? Porque esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro evangelho, se pôr na posição do outro. E sabe onde tudo começou? Sabe qual é o centro do evangelho? Mais uma vez, é Jesus. Porque a Bíblia diz que em um dado momento Jesus estava ali na cruz do Calvário, sofrendo, padecendo dor, humilhação, desprezo. E o seu pai estava vendo. E eu fico imaginando Deus, o Pai do céu, repetindo a mesma frase das mães: um dia vocês vão ter um filho e vão saber qual é o amor capaz de abrir mão e dar a vida do seu próprio filho por amor a outras pessoas. Jesus foi o exemplo de estar ali, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Sua mãe, quando disse, um dia você vai ter um filho, ela estava te dizendo, se coloque no meu lugar também. Se coloque no lugar do seu irmão também. Se coloque no lugar do seu pai, do seu tio, do seu avô, do seu colega da escola. Nós precisamos aprender a arte de nos colocarmos no lugar do outro. Nós precisamos ter a arte de não julgar como fizeram os amigos de Jó. Esses dias eu passei por uma experiência muito engraçada com Sara e Laura. Sara está naquela fase que não gosta muito de tomar banho. Então todas as vezes que eu mando ela tomar banho, ela enrola. E quando foi de noite, na hora de dormir, na hora de fazer oração, Laura começou a orar primeiro e disse: Senhor, tem misericórdia, Deus de Sara. Tem misericórdia porque Sara é muito desobediente. Mamãe fala para ela tomar banho, mas ela não quer tomar banho. Deus, tenha misericórdia. Na mesma hora, Sara se indignou e disse: Laura, pare de falar mal de mim para Deus. E Laura, da mesma forma que estava, continuou: Deus, tenha misericórdia dela mesmo. E quando ela começou e continuou, Sara disse: eu também quero orar, eu também quero orar. Quando chegou na vez de Sara, ela disse: Deus, não escute nada do que Laura disse, porque ela só sabe enredar. Quando sua mãe disse: um dia você vai ter um filho, ela estava dizendo: você não pode saber só enredar. Você tem que se colocar no lugar do outro. Mas eu não quero só traduzir essa frase. Em quarto lugar, eu quero traduzir mais uma frase da sua mãe para você. A frase que ela disse assim: eu quero ver quando eu não estiver aqui. Qual foi a mãe que nunca
nunca olhou para a gente e disse: eu quero ver quando eu não estiver aqui? Quem aqui já ouviu? Eu não vou pedir para levantar a mão para não expor sua mãe. Mas quando sua mãe disse: eu quero ver quando eu não estiver aqui, ela não estava ameaçando a morte dela, não. Ela não estava falando de caixão e vela preta, não. Olha bem para mim. O ensino por trás dessa frase era: eu quero te ensinar o valor da presença. Eu quero ver quando eu não estiver aqui. Sua mãe estava ensinando para mim e para você que o que existe de mais importante na vida é a presença. Você hoje pode ter comprado o melhor presente para sua mãe. Existem pessoas que podem ter tido condições de comprar presentes caríssimos. Eu acredito que teve gente que já deu um apartamento, uma viagem, um carro para uma mãe. Mas nenhum desses presentes é mais importante para uma mãe do que a presença. Essa semana eu estava lendo um livro de um grande empresário, um homem riquíssimo. E ele disse que estava trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, resolveu escrever um e-mail para todo mundo que ele conhecia, parentes, amigos, até as ex-namoradas dele, ele disse que mandou. Dizendo assim: me diga 3 qualidades minhas e 3 defeitos que eu preciso melhorar. Porque eu quero potencializar o que eu tenho de bom e consertar o que eu tenho de errado. E ele disse que a mãe respondeu, foi a primeira a responder o e-mail. E ela disse muitas qualidades, porque mãe é assim, né, gente? Ela vê tudo de bom nos filhos. E na hora de escrever os defeitos, aquele homem que era muito rico, que com certeza tinha dado carros importados, casa, e não deixou faltar nada para a mãe. Ela disse assim: eu só tenho um conselho para você. Ligue uma vez por semana para sua mãe. Por quê? Porque quando sua mãe disse: eu quero ver quando não estiver aqui, ela queria ser valorizada e amada enquanto era tempo. Sabe qual é o grande problema? É que a gente pensa que as mães serão eternas, que elas vão durar para sempre, que elas estarão sempre de braços abertos nos esperando. É verdade. As mães vão estar sempre de braços abertos, mas nem sempre elas estarão nos esperando. Nem sempre. A morte chega para todos. E nós precisamos aprender a valorizar a presença. Valorizar a presença. O próprio Jesus nos ensinou isso. Houve um momento na vida de Jesus que ele ensinou aos seus discípulos, seus filhos espirituais. Ele disse: olha, vai precisar chegar um momento que eu vou sofrer, vou padecer e vou morrer. Mas nós, filhos, fazemos como os discípulos. Fingimos que nada está acontecendo e achamos que isso nunca vai acontecer. A Bíblia diz em Mateus 16, do 21 ao 22, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. A gente sempre acha que isso nunca vai acontecer com a mãe da gente. E quando sua mãe diz: eu quero ver quando eu não estiver aqui, ela estava dizendo: fica comigo, vamos viver esses momentos, vamos viajar juntos, vamos nos abraçar, beijar, curtir, porque um dia ela pode não estar mais aqui, mas esses momentos estarão para sempre no nosso coração. Quando sua mãe te disse: eu quero ver quando eu não estiver aqui, ela estava te ensinando o valor da presença. Mas eu quero te falar mais uma frase, traduzir mais uma frase das mães. Uma frase que com certeza eu e você também já ouvimos muito. Quando eu estava preparando essa mensagem, é certo que eu coloquei até as frases que eu também costumo falar. Quantos aqui não ouviram sua mãe dizer: é tudo eu nessa casa? Não é verdade? Porque as mães sempre dizem: tudo eu nessa casa. Quando sua mãe disse assim: é tudo eu nessa casa, ela não estava simplesmente reclamando, praguejando, murmurando, nem estava querendo dizer que ela era o máximo, que só ela sabia fazer todas as coisas. Nananina, não.
ela estava te ensinando um princípio, uma verdade chamada altruísmo. E eu não sei se você sabe o que é altruísmo, mas altruísmo é fazer pelo outro sem que nada do que você fez te beneficie. Altruísmo são inúmeras ações que nós fazemos pelas pessoas que não vai ter retorno para nós. É quando a gente faz sem receber de volta. E é isso que todas as mães fazem na face da terra. Todos os dias. As mães já acordam sendo altruístas. Por quê? Porque tudo que a mãe faz é pensando no outro, é ou não é, gente? A mãe faz tudo pensando nos filhos, no marido, na casa, até na vizinha, a mãe pensa. Me perdoem os homens, me perdoem, não estou querendo menosprezar, me entenda. Nem estou querendo diminuir os pais. Mas qual foi o pai que já fez um bolo para uma vizinha? A mãe com certeza fez. Fez ou não fez? Qual foi o pai que um dia disse assim para a vizinha: tu quer sair com teu marido? Deixa tua menina aqui comigo, que hoje eu tomo conta dela. Quantas de nós não já fizemos isso? Umas pelas outras. Por quê? Porque é característico da mãe o altruísmo. É por isso que ela estava dizendo: é tudo eu nessa casa. E ela estava te ensinando: meu filho, seja altruísta. Pense no outro, faça pelo outro. Faça o que ninguém pode te retribuir a fazer. E sabe com quem as mães aprenderam isso? Mais uma vez, o mestre dos mestres, Jesus. Porque a Bíblia diz em Mateus no capítulo 14, do 14 ao 21, que eu não vou ler o texto, quando Jesus saiu do barco veio uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão. Jesus deu a eles alimento espiritual. Então Jesus ficou ali horas e horas, ensinando e ensinando e ensinando. E na hora de todo mundo ir embora, o que foi que Jesus pensou? Não quero que essas pessoas saiam daqui com fome. Ele chamou os discípulos e disse: dê a eles de comer. As mães aprenderam com Jesus, gente. As mães ensinaram o ensinamento de Jesus. Porque eu imagino que Jesus devia estar cansado, exausto. Imagina, ele já tinha dado tanto, ele tinha a obrigação de dar de comer? Não. Ele já tinha ensinado a palavra, com certeza ele já tinha orado por muitos, expulsado demônios, orado por enfermos. Eu imagino que Jesus estava no auge do cansaço, mas ele disse: não saio daqui enquanto tiver gente com fome. É isso que as mães fazem, não é verdade? Não saio daqui enquanto todos não comerem, porque é natural da mãe ser altruísta. Quando a mãe disse: é tudo eu nessa casa, ela estava te ensinando a ser altruísta. Eu acabei de passar uma vergonha aqui, quando meu sogro chegou. Ele chegou, me abraçou e disse: vocês nem passaram em casa, porque eu estou com a mesma roupa de manhã. E aí eu pensei: Senhor, será que eu estou fedendo? E eu fiquei com vergonha, mas eu tive que falar a verdade. Ou eu dava banho em 3 crianças, ou eu tomava banho. Eu dei o banho nas 3, não deu tempo de tomar banho e vim assim. Aí a Edileuza veio ali e disse: pastora, vem cá que eu faço uns cachos no seu cabelo. Eu faço os cachos para disfarçar. E nós estamos aqui. Qual a mãe que nunca fez isso? Por quê? Porque quando sua mãe disse: é tudo eu nessa casa, ela estava querendo te ensinar a ser altruísta, mas mostrar que você também pode ser parte de alguém que vai ajudar, que vai dar a mão e que vai sustentar. E a última frase que eu quero traduzir das mães é uma frase que também você também já deve ter ouvido: me ligue quando você chegar. Faça uma ligação quando você chegar em casa. E sabe o que era que tua mãe estava querendo? Olha bem para mim, tua mãe não estava querendo que você perdesse os créditos do seu celular. Sua mãe não estava querendo que o seu celular perdesse a bateria. Sua mãe estava querendo se certificar de que o que ela tem de mais valioso e precioso estava são e salvo. Quando sua mãe disse assim: me liga quando você chegar, ela estava te ensinando um princípio: cuidado. Cuidado e amor incondicional. Ela estava te ensinando a ter cuidado e amor incondicional com as outras pessoas. Sabe por quê, gente?
Deus dotou as mães de um cuidado sobrenatural. Não é normal, é, gente? É não. Porque a mãe, gente, ela se preocupa com a gente até quando não tem que se preocupar. Até quando não tem o que se preocupar, a mãe também já está preocupada. Uma vez eu passei um episódio muito engraçado com a minha mãe. Eu estava na Disney e eu estava sentada num banquinho e eu não podia ir nos brinquedos. E eu amo ir nos brinquedos, os piores que tem, os mais velozes, os que ficam de cabeça para baixo, que sobe, desce não sei quantos quilômetros de altura. Meu marido não gosta muito não, mas eu gosto. Eu não podia ir porque eu estava grávida. Então eu fiquei sentada no banco esperando Arthur ir. Arthur foi na fila e fiquei eu e minha mãe sentada. Cá uns minutos estava minha mãe. Senhor, em nome de Jesus, Deus. E eu disse, ô mamãe, o que é que você está orando? Ela disse, eu estou orando por Arthur, Thalita. E eu disse, você está orando pelo quê? Pelo cérebro dele, minha filha. Porque esse brinquedo saculeja demais a cabeça. Eu não sei que vocês... Esse era uma manta, era aquele que a gente vai de cabeça para baixo. É uma montanha russa de cabeça para baixo, que os pés e os braços ficam livres. E realmente é um brinquedo muito radical. E minha mãe dizia, vocês vão num brinquedo de cabeça para baixo? Não vá não. E ela, Deus, proteja tu, Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque mãe se preocupa com a gente até quando não tem o que se preocupar. Eu estava preparando o sermão essa semana aqui atrás, no administrativo da igreja. E na hora que eu estava neste ponto, o Wesley, que é o funcionário aqui da igreja, estava junto assim, o telefone dele tocou. E ele disse, oi mãinha. E eu só observando, eu disse, Jesus está me dando mais uma ilustração. Ele disse, já tomei. Não, ele disse assim, vou tomar. A mãe dele ligou para lembrar ele do remédio. Quem era que estava precisando do remédio? Era o Wesley. Mas o relógio biológico da mãe nunca se atrasa. Era a mãe que estava lembrando. Quando sua mãe estava dizendo, me liga quando você chegar, ela estava dizendo, você tem valor para mim. E deixa eu te dizer, o papel da mãe é o mesmo papel do Espírito Santo conosco. Deus tem um cuidado tão grande comigo e com você, que Ele nos deixou o Espírito Santo, que é, como a Bíblia diz, o Paracleto, aquele que foi feito para estar ao nosso lado, cuidando de nós 24 horas por dia. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Gente, as mães têm muitas frases. E eu quero encerrar resumindo algumas. Quem nunca ouviu sua mãe dizer, na volta a gente compra. Lá em casa a gente conversa. Não fez mais do que obrigação. Então, se todo mundo pular da ponte, você pula também? Você não é todo mundo. Você não sai daqui enquanto você não terminar. Eu já falei que não e ponto final. Não tem nem mais, nem menos. Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Se eu for aí, eu acho e mostro na sua cara. Se você não guardar essas coisas, eu vou jogar tudo no lixo. E eu falei essa para minha irmã e ela disse, Thalita, eu acrescentei. Eu pego a vassoura e digo, olha a vassoura, quem vai salvar os brinquedos? Quem nunca ouviu, quantas vezes eu vou ter que falar? Não é você que lava, né? Eu só vou falar uma vez. Eu não estou te pedindo, eu estou mandando. Não fale assim comigo não, que eu não sou sua parceira. Eu avisei. Olha bem pra mim. Não importa
você, no fim, o significado era amor.